Irmãos, nós vamos compartilhar essas 8 semanas sobre os evangelhos. Obviamente, eu quero que você entenda logo de cara, não é um estudo dos evangelhos como nós fazemos na escola de ministério. Não é um estudo capítulo a capítulo, ou praticamente todos os assuntos importantes. Seria impossível 8 semanas só para Mateus, tanto mais os 4 evangelhos. Mas nós que entendemos da parte de Deus que o Senhor vai nos dar a maior rede de jovens do ABC, diga amém. Nós entendemos que não há nada mais importante para um cristão saber, para um jovem saber, do que acerca dessa pessoa. Poderia dizer assim hoje, acerca de Jesus. Os 4 evangelhos são a biografia, é a biografia de Jesus, através de 4 pontos de vista um pouco diferentes. Nós vamos falar sobre isso. Mas o fato é que, se um cristão não sabe acerca de Jesus, ou se o que ele sabe de Jesus não é o que está escrito na Bíblia sobre Jesus, eu nem sei se ele pode ser chamado de cristão. Eu sei que às vezes nós pregamos tantas coisas importantes, falamos de tantos assuntos importantes, e é claro, falamos de Jesus, mas não tem nada mais importante na sua vida do que conhecer a Jesus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e o Teu Filho Jesus, quem enviaste. Diga aleluia! A vida eterna é conhecer Jesus. Você não vai conhecer Jesus em 8 cultos, nem em 8 anos, nem em 80 anos, nem nos 1000 anos, mas por toda a eternidade vamos estar conhecendo um pouco mais dele. Mas podemos conhecê-lo já agora. E eu creio que a porção de Jesus que é possível conhecer na terra, na nossa vida, está nas Escrituras Sagradas, porque a Bíblia diz, ele é a exata expressão de Deus Pai. Diga aleluia. Quem aqui quer conhecer a Deus? Diga amém. Deus faz em Jesus a sua perfeita imagem, diga exata expressão. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós estudamos a palavra de Deus, e movidos pelo Espírito de revelação, nós podemos ver Deus em Jesus, amém? E eu acredito que vai ser poderoso isso na sua vida. Eu quero que você entenda um pouco então, do porquê que nós vamos vamos ministrar sobre os 4 evangelhos. Interessante que alguém um dia perguntou, se a biografia de Jesus é o evangelho, o resto da Bíblia é o quê? Deixa eu tirar uma dúvida sua, só antes de nós já iniciarmos. A Bíblia tem um alvo, diga assim, a Bíblia Sagrada tem um alvo. Irmãos, a Bíblia ela serve para tanta coisa, e tanta coisa legítima, mas tem um alvo principal. Quero te falar que você pode tomar a Bíblia e qualquer parte dela como fonte de sabedoria. Isso é bom, diga fonte de sabedoria. É fonte de sabedoria, por quê? Mesma coisa que você comprar um carro e abrir o manual de um carro, por quê? Aquele que projetou o carro, sabe muito bem o que projetou, e sabe o que pode, o que não pode, as medidas, a calibragem, quantos litros cabem no tanque, etc, etc, etc. Por quê? Porque o manual é a respeito do carro, e o manual para o homem é daquele que criou o homem. Quantos creem que Deus nos criou? Diga amém. Não crê? A gente faz apelo aqui daqui a pouco de salvação. Mas o fato é que a Bíblia pode ser tomada como fonte de sabedoria, não só provérbios, histórias, posturas, ensinos. A Bíblia pode ser estudada e tomada como uma história. Você pode, se quiser, estudar a Bíblia pelo prisma histórico, pelo contexto histórico, vai ser enriquecedor. Não tem nada mais fascinante que a história do povo hebreu, a história dos evangelhos, a história da igreja primitiva. Existem pessoas que estudam Cristo histórico, não há nada de mal nisso, mas certamente não pode ficar nisso. A Bíblia então também, além de fonte de sabedoria, é uma fonte histórica riquíssima, de tantas coisas comprovadas, não é conto da carrocinha. Você pode entender a história do povo de Deus, e tantas coisas através da Bíblia. É importante também isso, não é de descartar isso, há importância nisso, diga amém. Agora, isso é importante, mas não é suficiente. Você pode também estudar a Bíblia e tomar a palavra de Deus de forma literária e de forma poética. Você pode de tantas formas, já viu? Gente que coloca em música, né? Gente que coloca em poesias, gente que cita, quantas vezes, quase todas as formaturas, alguma coisa, tem um versículo lá citado. Nada de mal, o aspecto poético, o aspecto literário. Ok, eu quero te falar uma coisa. A Bíblia, ela revela uma pessoa, Jesus.
de Gênesis a Apocalipse, é um alvo central. Eu decidi tomar a Bíblia na minha vida como um relacionamento com Jesus. Conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Muitos leem a Bíblia, mas quando você toma ela como Cristo, porque no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e era Deus, você não só vai ler a Bíblia vai te ler. A Bíblia vai te mostrar. Na tua luz, vemos a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Diga, a palavra é luz. E é na luz de Deus que vemos a luz verdadeira. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo é a vida. E a palavra revela Cristo. Diga aleluia. Tomar a Bíblia então como fonte de sabedoria, conhecimento histórico ou poético, ou um alimento ali diário para sua edificação pessoal, que é importante, é inferior ao alvo central, que é por trás da Escritura Sagrada, por trás dessas letras que parecem tão naturais. Um Deus se revela ao homem, um Cristo transforma o homem, a palavra é viva, a palavra é eficaz, ela separa a alma do espírito, ela é apta para discernir pensamentos do coração, ela é poderosa em Deus, é a espada da palavra. Quantos creem que a palavra de Deus é viva? Diga amém. Por que ela é viva? Porque Cristo vive, Ele ressuscitou, Ele é a palavra. Irmãos, é algo poderoso quando nós entendemos isso, quando nós cremos, não tem nada escrito por acaso na Bíblia. Ah, eu estou mal, estou triste, você pode entrar nisso, você pode conhecer Cristo através disso, ela é viva. Ela pode transformar. Quantos versículos, quantas passagens não alteraram o curso da minha história, da minha vida. Um cristão que não tem experiência com Cristo através da palavra é um cristão franzino, espiritualmente falando. Perguntaram para um grande pregador muitos anos atrás: por que eu não consigo viver o que está na Bíblia? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo e não dou conta de praticar, de ser santo e tantas outras coisas? E aí esse pregador experiente disse o seguinte: olha, quantas vezes você come por dia? Naturalmente, eu como no mínimo 3 vezes por dia, o rapaz falou. Pois é, você alimenta o seu corpo com 3 refeições quentes todos os dias, mas alimenta o seu espírito com uma refeição fria por semana. Qual vai estar mais forte? Então não é uma questão de conseguir ou não conseguir, é uma questão de se alimentar e de crer. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir da palavra de Deus, não de besterol, ou o que você quiser falar. Eu creio, enquanto nós pregamos, essa é a minha oração a cada sábado, a cada culto que eu prego, a cada reunião, eu creio, enquanto eu ministro, fé, vida é gerada, pessoas são transformadas, histórias são mudadas, e o Senhor quer mudar a sua história. Nessas 8 semanas, independente de quem for pregar aqui, Jesus estará sendo pregado, Jesus está sendo ministrado. A Bíblia inteira, então, ela tem o alvo de revelar Jesus, mas ela tem só 4 biografias de Jesus, 4 evangelhos. Eu não estou dizendo que é mais importante que os outros, embora talvez eu ache, mas a Bíblia toda é importante, mas acredite, é mais límpido, é mais claro, é mais cristalino o Evangelho. Você sabe que os grandes personagens da história, os grandes homens da história têm biografias. Ninguém faz biografia de quem não é nada. E os cultos mais importantes, mais biografias tem do fulano. Não é verdade? Então, pessoas importantes, a história dele é recontada através de várias pessoas que querem, de alguma forma, falar sobre ele. E o Novo Testamento, diga Novo Testamento, ele começa com 4 biografias de Jesus, falando acerca da vida dele, do nascimento dele, do ministério dele, da mensagem dele, da promessa dele. Som, voltou. E nesses 4 livros históricos acerca da vida de Jesus, os 4 evangelhos, nós temos então a essência da vida de Jesus. Eu quero que você abra o seu coração para isso. Primeira pergunta que muitos fazem: por que tem 4 evangelhos? Então, por que são 4 evangelhos? Você sabe que para você conseguir ver perfeitamente o rosto de alguém, você precisa de
4 fotos, 4 posições, que são os 4 lados, frente, um lado, outro e de cima. Então, já viu quando o cara vai preso? Não é uma foto só, ele está com aquele número lá, não é uma foto só, tem pelo menos 4 fotos dele. Quem já viu isso em filme, ou foi preso também, está aqui hoje. Vai saber, né? Glória a Deus, né? Se foi preso e está liberto da cadeia pela lei e por Jesus na vida também, né? Porque não adianta estar fugindo também, né? Eu te denuncio. Eu oro por você e te denuncio com muito amor. Olha para cá. Mas o fato é que, irmãos, abrir as escrituras sagradas dos evangelhos, olhar para Cristo, não há nada mais fascinante do que isso. Esses 4 homens, então, e não vou contar aqui toda a história de como foi compilado e por que foi tido como palavra de Deus, porque teve muito mais gente que escreveu acerca de Jesus, muitas biografias dele, mas esses 4 aqui, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi definido como os evangelhos, né, Mateus e João andaram com Jesus como discípulos, Marcos e Lucas foram discípulos dos apóstolos, não é? E eles, por isso, também receberam essa credencial para escrever, e foi aceito isso no Canon. Isso aqui, muitos já sabem, estão na escola de ministério, outros não, mas não dá tempo de explicar tudo isso agora. Olha para cá. Mas o fato é que, através dessas 4 visões acerca de Cristo, você tem a possibilidade de ver como Ele é. Uma só seria impossível. Jesus é tão fascinante, é tão lindo, é tão maravilhoso, que uma só biografia não dá para falar dele. Diga aleluia. Tem que ter completo, tem que ser uma visão completa. Olha para cá, a sua vida e a minha vida depende de ver Jesus. Então, por isso a importância de ter logo o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela já se inicia o quê? Com 4 biografias acerca dele. Por quê, pastor? Porque nós precisamos vê-lo, nós precisamos ter experiência com ele, nós precisamos conhecê-lo. Quando um jovem conhece a Cristo, quando um jovem se apaixona por Cristo, uma base foi estabelecida na vida dele, que não será abalada. Ele é a rocha da nossa salvação, ele é a rocha de cada área da nossa vida. E quando nós temos essa experiência, então, de vê-lo como Ele é, nós vamos ter, então, a experiência de ter uma em Deus. Irmãos, e cada um dos evangelhos apresenta Jesus com uma ênfase diferente. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o Messias enviado. Nós lemos aqui, o versículo que nós lemos fala do Emanuel, vou falar um pouco sobre isso hoje. Mas o fato é que cada um dos evangelhos tem uma ênfase diferente. Porque Cristo era tão completo, era tão grande a sua plenitude, que, obviamente, um só não seria possível. No livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o discípulo de Jesus, que ele chama ali, que é o Levi ali, que era cobrador de impostos, ele é visto como um rei, diga rei. Nós poderíamos chamar do Evangelho do Reino, diga Evangelho do Reino. Então, dentre as muitas coisas que, como Cristo é descrito nos evangelhos, a ênfase nessa parte que eu vou ministrar, que é Mateus, é Jesus como rei. Diga, Ele reina. Diga mais forte, Ele reina. Então nós vamos ver como rei. E eu vou falar hoje sobre o rei que veio até nós. Ele veio até nós. E na semana que vem eu vou falar sobre, uma vez que o rei veio até nós, nós também somos chamados a reinar com Ele. Diga amém. Hoje eu quero falar sobre o rei que veio. Semana que vem eu vou falar sobre você reinando nele. Diga aleluia. Mas o fato é que, uma vez que ele é visto como um rei, você vai perceber que as ênfases bíblicas, as ênfases do livro de Mateus, é para a autoridade que ele tem, é para o governo que ele tem. A mensagem dele é de um rei estabelecendo ordens. É lá em Mateus que nós temos o Sermão do Monte, 3 capítulos destinados à legislação desse rei. É nesse livro que nós temos as parábolas para você fazer parte desse reino. É nesse livro que é mais descrito que em todos os outros evangelhos, os outros 3 evangelhos, acerca então da escatologia, ou seja, o estudo das coisas que vão acontecer. Volta de Jesus, arrebatamento. Por quê? Porque a ênfase no evangelho de Mateus é o Jesus rei. Diga, Ele reina eternamente. Aleluia! Diga, Ele reina eternamente. No Evangelho de Marcos nós temos uma outra abordagem, uma outra ênfase, ele como um servo, diga servo. O Evangelho de Marcos, que é o menor deles, são muitas passagens que também tem em Mateus, quase todas, eles são sinópticos. Os acontecimentos e os fatos entre Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, porém com abordagens diferentes. Em Marcos é o Jesus muito mais próximo dos pobres, é um Jesus muito mais relacionável.
É um Jesus muito mais, como eu posso dizer, ele é muito mais próximo das pessoas. É um Cristo com caráter aprovado. Por que demonstra ele como um servo? Porque o Senhor dos senhores, além de ser rei, ele é um rei que tem um caráter aprovado, é um rei que se compadece. No Evangelho de Marcos, se você vai aprender isso depois da crossover, você vai ver ele como um servo, aquele que veio para dar a sua vida àquele que está perecendo. Ainda que ele continua sendo rei, tem momentos que você vê como ele é rei, mas você vai perceber que a ênfase de cada texto bíblico ali em Marcos é para revelar não só um Cristo como rei, ele é rei, mas acredite, o nosso Jesus é também um servo. Maior é aquele que serve, e ele se revela a você e a mim como aquele que nos abençoa. Deus é sobre nós, a Bíblia diz, ele é rei, mas Deus também é por nós. Ele é servo, ele nos abençoa, ele lava os pés dos apóstolos. No Evangelho de Lucas, a ênfase maior é ele como homem. Diga homem. Por quê? Não teria como termos um Salvador se ele não fosse tal qual nós somos, homem. A ênfase no Evangelho de Lucas é perceber que é demonstrar a natureza humana dele, o homem que andou entre nós. É o modelo de homem que é aprovado por Deus. Por quê? Tinha fome, dormiu. Você vai ver dezenas de vezes em Lucas, dormiu, comeu, teve fome. Por quê? Por que é essa ênfase? Para demonstrar, embora ele é rei, embora ele é servo, é um homem. Por quê? Porque ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Ele foi tentado em tudo. Ele tinha cansaço, ele suava, ele precisava se vestir, precisava comer, precisava dormir. E por que é importante saber disso? Porque lá em Hebreus diz, nós temos um sumo sacerdote hoje, que se compadece das nossas fraquezas, porque conhece as nossas fraquezas. Diga amém. Você percebeu no Evangelho de Lucas, ele como homem, só poderia nos salvar, aquele que é da mesma natureza que nós. Ele foi o resgate por você e por mim na cruz do Calvário, porque ele foi também homem. E a autoridade de um homem submetido a Deus. Deus deu a terra aos homens, diz a Bíblia, para que o homem possa liderar na terra. E ele vem, mesmo não deixando de ser Deus, ele vem e toma a forma de servo e de homem. Amém, irmãos? E o Evangelho de João, que são histórias bem mais já diferentes dos outros três, não é considerado um evangelho sinótico, ou seja, que tem praticamente as mesmas histórias, é a revelação dele como Deus, como Filho de Deus, como ser divino. Porque só o começo já dá umas 20 mil pregações. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ali diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Sem ele, diga assim, sem ele, nada se fez. Defina nada. Nada. Não tem nada em todo o universo que não teve a mão de Jesus. Será que ele é homem só? Lucas, você vê ele como homem, mas homem pode fazer isso? Porque nós temos que ter revelação. Ele foi 100%, ele foi homem, mas também Deus. Ele é Deus, diga amém. E você percebe então que é um rei, servo, homem e Deus. Ele reina, tem um caráter aprovado, é humano, mas não, e ele é divino. Diga isso para o irmão do seu lado. Ele reina, tem o caráter aprovado, é humano, mas não corrupto, e é divino. Só pode completar essa frase através dos 4 evangelhos. Ele reina, Evangelho de Mateus. Tem o caráter aprovado, é servo, Marcos. Ele é homem, porém não corrupto, Lucas. Mas ele também é divino, João. Quantos compreenderam? Diga aleluia! A pessoa de Jesus, sem dúvida alguma, é a personalidade, a figura humana mais importante e relevante que passou por essa terra. Ele é o protótipo daquilo que nasceu no coração de Deus. Vou te explicar melhor isso, olha para cá. Ninguém mais ilustre, mais importante, ninguém foi mais protagonista na história da humanidade do que Jesus. Até no âmbito humano, no âmbito histórico, nenhum homem, nenhum nome é mais conhecido, mais citado, mais falado do que Jesus. Diga amém. É a personalidade mais fascinante. Ninguém falou do que ele falou antes dele. Ninguém agiu como ele agiu antes dele. Depois dele também estamos tentando até agora. Mas por quê? Porque é fascinante, é o próprio Deus que se encarnou. É o próprio Deus que se revelou. E ele é o tipo de homem, é o protótipo que Deus sempre desejou. Irmão, você parou para pensar nisso? Isso dá um arrepio, me dá um nó na garganta.
Deus sonhou com o homem, quando cria um homem, com um modelo de um homem que come da árvore da vida, que estabelece autoridade, que domina, que lidera, que cultiva e guarda o jardim, que multiplica no padrão de Deus, porque se alimenta de Deus. Mas esse processo foi, poderia dizer que prolongado, o homem cai, mas em Jesus, irmãos, o ideal de homem que Deus pensou, que Deus criou a imagem dele, foi revelado em Jesus. Ou seja, o que é um protótipo, pastor? Então, tudo que é criado, tudo que existe um primeiro, um modelo. Existe, então, o padrão. Então, você perceber que, seja uma garrafa, um celular, um carro, uma caixa de som, um púlpito, para que se tenha uma linha de produção, para que se tenham dezenas, centenas, milhares e milhões de cópias, precisa ser copiado de alguma coisa. Amém, irmãos? E tem que ser copiado do modelo, do protótipo. Diga protótipo. E Jesus é perfeitamente o protótipo, o modelo. Qual que é o nosso alvo? Nós acabamos de sair de 21 dias lendo o livro Tempo de Aperfeiçoamento. O que foi enfatizado no livro? Que nosso chamado hoje é se conformar com Cristo, ou seja, entrar na forma de Cristo, ser tal qual Ele é. Por isso, o Espírito Santo, da mesma espécie, Deus também, veio morar dentro de nós, e através da vida cristã, através do processo de transformação, nós nos tornamos mais e mais parecidos com Ele. Quantos querem ser mais e mais parecidos com Ele? Diga amém. Ele é o protótipo, Ele é o modelo, é como Ele que nós queremos ser, é tal qual Ele é que nós somos. Sabe o que é interessante? Muitos falam sobre a graça, e a graça, ela é, a primeira menção, a apresentação dela no Novo Testamento, lá em João, é que Cristo nos dá da sua plenitude, graça sobre graça. Diga graça sobre graça. A exegese daquele texto significa o seguinte, que ali, o homem que recebe a Cristo, ele recebe graça sobre graça, na plenitude de Cristo, ou seja, a plenitude de Cristo vem morar dentro dele. Vou explicar melhor para você entender o que eu estou te falando, como que é poderoso viver em Cristo e conhecer a Cristo. Imagina que, eu sou um jogador, estou nas categorias de base, fazendo teste para entrar num time, no Palmeiras, é claro, não queria jogar em outro jamais, aleluia. E campeão brasileiro esse ano em nome de Jesus. Não pode orar por essas coisas, né? Mas vou orar. Olha para cá. E o Corinthians perdeu hoje? Perdeu, né? Já estou sabendo. Aleluia. Brincadeira. Olha para cá agora. Corintiano, eu te amo. Fique em paz. Fique tranquilo. Eu sei que Deus é fiel. Mas o justo florescerá como a palmeira. Deus é fiel, mas é verdade. Eu não posso cometer a heresia de dizer aqui que Deus é palmeirense. Ou que, né, mas eu posso falar algo, Deus gosta muito de verde, os pastos verdejantes, mas olha para cá, verde é esperança, não é verdade? Mas vamos voltar aqui, que é que você sabe, o Palmeiras mexe comigo, mas Jesus mexe muito mais, diga aleluia, acredite em mim, ou não, olha para cá, o que eu estava falando mesmo? Eu vou lembrar. Tá, imagina que eu estou lá e eu sou ruim de bola, hoje eu joguei bola de manhã com os irmãos lá de São Bernardo, fiz um gol e 2 assistências, meu alvo era 2 gols e 2 assistências, fui quase. E aí eu jogando bola, eu sou meio ruim, mas sabe, imagina que um dia eu estou num teste e de repente alguém pode falar assim, olha, o espírito e a plenitude do Pelé vai descer sobre ti, Pelé sobre Pelé, e você vai receber, Pelé chega assim, ou o Ronaldinho Gaúcho, só o caráter dele que eu não quero, mas o futebol aqui. E aí chega, o Pelé mesmo, pode ser. E aí ele põe as mãos na minha cabeça e transfere. O que vai acontecer comigo naquele treino? Será que eu passo na peneira? Será que eu vou virar profissional? Por quê? Imagina, quem aqui quer ser um empresário? Levanta a mão. Levanta a mão, uau, muitos querem ser empresários. Então, pensa no Steve Jobs, imagina que o Steve Jobs chega até você e fala o seguinte, todo empreendimento, criatividade, inteligência, capacidade de administração e organização que está sobre mim, eu coloco sobre você. Seria um bom empresário, sim ou não? Por quê? Você receberia da sua plenitude. Irmãos, a Bíblia diz que você recebe da plenitude de Cristo em você. Diga aleluia. Essa sobregraça é a graça da salvação, foi feito filho, mas a graça de se encher de Deus e ser tal qual Ele é. Nós temos a mente de Cristo, nós podemos ter a vida de Cristo, nós temos a vida de Cristo em nós.
Como é que eu não consigo perdoar? Ninguém perdoa como Ele. Eu posso perdoar porque Ele está em mim. Ninguém vai receber o Espírito de Pelé, do Bill Gates, do Steve Jobs, mas nós recebemos o Espírito de Cristo. A glória de Deus está em nós, a graça de Deus está em nós, e a multiforme graça, ela se manifesta um no louvor, o outro na pregação, o outro escrevendo, o outro servindo, o outro contribuindo, o outro prosperando, empreendendo, mas não há boa dádiva que não desça dele, porque nada sem Ele foi feito, tudo fez por intermédio dele, e toda essa plenitude está em nós. Logo, há uma obra poderosa para ser feita através da sua vida. Você pode receber a plenitude de Cristo, a glória de Deus está sobre você, e Ele quer te usar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Eu recebi a plenitude de Cristo, eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso andar a segunda milha, eu posso viver como Ele viveu, eu posso expulsar demônio, eu posso curar enfermo, eu posso ensinar com autoridade, eu posso viver. Nós vamos conquistar o ABC com multidões de discípulos, porque Ele é frutífero, eu também sou frutífero, porque Ele é santo, eu também sou santo, Ele é tudo em todos, Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que você precisa. Conhecer a Cristo é só saber mais sobre você. Sabe o que é conhecer a Cristo? É saber mais sobre você, porque Cristo está dentro de você. Quando eu vejo que Cristo toca o leproso, que não podia ser tocado por ninguém, eu aprendo, eu posso tocar aquele que ninguém toca. Quando eu vejo Cristo perdoando a prostituta, quando todos queriam apedrejar, eu posso saber, há em mim graça para perdoar aquele que todos querem apedrejar. Quando eu vejo Cristo colocar as mãos e multiplicar os pães, eu sei, está em mim, e eu também posso colocar as mãos e ver a multiplicação. Quando Ele acalma o mar, quando Ele ensina como ninguém ensina, quando Ele liberta, quando Ele cura, eu sei que é sobre mim também, porque o Espírito do Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos. Quantos creem nisso? Diga amém. Você crê de verdade? Então você vai chegar na sua casa de forma diferente hoje. Graça é isso, graça sobre graça, a graça de te fazer filho, mas não somente filho. Irmãos, já viu cachorro ter peixe? Cachorro tem cachorro. Filho de cachorro, cachorro é. Filho de peixe, peixinho é. Eu não vou dizer que você é Deus, mas você é filho de Deus. E Cristo está dentro de você. Nós temos a natureza dele. Nós podemos fazer o que ele fez nele. Em Deus faremos proezas. Por isso que a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Irmãos, quando você... É chave. 2 palavrinhas. Em Cristo. Pastor Abel que fala, né? A gente brinca. Irmãos, não tem coisa mais fascinante, mais preciosa do que isso. É simples, mas faz toda a diferença. Quando você tem revelação de que você está em Cristo, tudo se faz novo. Diga aleluia. Irmãos, e nós lemos ali que quando José e Maria ouvem do anjo acerca daquilo que ia acontecer com eles, algo impressionante acontece. Eles ouvem que ele é o Emanuel. O que é estudar os evangelhos? É estudar sobre o Deus que veio estar conosco. Toda essa plenitude, olha para cá. Toda essa sabedoria, graça, toda essa compaixão, todo esse amor, toda essa vida veio ser gente e habitou entre nós. Emanuel é Deus conosco. Sabe por quê? Nós não daríamos conta de ir até Ele. Já falei aqui, nós não damos conta de atravessar a cidade sem GPS. Como é que você vai chegar até Deus? Você não chega nem do outro lado, nem de Diadema você chega sem GPS. E se for pelo GPS é mais perigoso ainda, que manda nas ruas. Lá nem tem rua perigosa. Mas também aqui também tem. Não, fica tranquilo, Guerra, Richard, Felipe, Diadema vai ser abalado, vocês vão viver um avivamento lá. Amém? Nós temos um povo lá, irmão, daqui uns 2 anos estamos indo para a igreja lá de centenas, depois vai ser de milhares. Mas olha para cá, Deus conosco, por quê? Interessante que ontem nós estávamos indo buscar no depósito da Calunga, vários materiais, e põe material nisso, né, Henrique? Muita coisa de doação, diga aleluia. Doação sempre é bem, se tivemos, nem sei, acho que toneladas de doações da Calunga, material novo, material bom. E aí eu fui lá buscar, e eu cheguei lá, estava conversando com um dos gerentes gerais lá de logística nacional, a nível nacional, conversando, e tinha um operário lá trabalhando com ele era super 10 também, super gente boa. E o cara, eu falei que era pastor tal, o cara veio se abrir para mim. O cara falou que estava com problema sentimental, o cara, né, uma idade já avançada, já era avançado em dias, para não falar que é velho, né? A Bíblia sabe que ela é elegante, né?
Ela não chama ninguém de velho, ela fala avançado em dias. Quando você quer falar para alguém que ele está velho, você fala, você é meio avançado em dias, né, irmão? Como é que é? Você tem muitos dias de vida. Olha para cá. Ele já é meio avançado em dias, não é nenhum garoto. Não é nenhum garoto igual o Felipe, né? Um garoto de 20 anos, que está tranquilo solteiro por enquanto, 20 anos. Imagina, ele tem 41 já, o rapaz. Está tão tranquilo assim, não é verdade? E nem deveria. E ele abrindo várias áreas e tal, obviamente não vou abrir aqui nada disso. E ele abrindo o coração e eu falei, eu posso orar por você? Ele acha que meu chefe não vai deixar. Não, mas pede para ele, aí o chefe deixou. E aí, só que aí ele teve que fazer um negócio profundo, eu tive que sair para voltar depois. Aí eu saí, vim para cá, passou o horário do almoço, continuamos trabalhando e voltei para lá para buscar o restante. E eu falei, Deus, o que eu vou falar para esse cara? Esse cara tinha me falado que ele já foi numas 4 igrejas. Já mergulhou, mergulho de Naamã, você sabe aonde? Feiticeiro. Já foi em tanto lugar, já fez corrente, desfez corrente, já foi em tanto lugar, e glória a Deus. Eu falei, rapaz, ele falou, só que nada mudou na minha vida. Nada mudou na minha vida. E sabe o que é interessante? Que eu falei, mas o que eu vou falar para ele? Porque eu não tenho nenhuma campanha para falar para ele. Falar, meu amigo pastor, na terceira semana da vida sentimental numa igreja aí, já consigo casar e eu não. Para mim não funciona, não sei o que lá. Falei, que benção que não funciona para ele. Mas deixa para lá. Aí o que eu falo? Aí Deus falou o seguinte, no meu coração, só fala para ele uma coisa que ele ainda não ouviu. E que ele não está na mente dele ainda, porque ele diz, nada aconteceu e eu fui em vários lugares. Mas ele está trabalhando hoje e ninguém nunca foi até ele. Fala o seguinte, evangelho não é o homem indo atrás de Deus, é o Deus que veio atrás do homem porque o ama. É o Deus que se revela. Só falei isso. Eu tenho algo diferente para te dizer, que eu acho que você nunca ouviu. Você recebeu muitas orações e foi em muitos lugares, mas você foi. Mas hoje Deus te ama tanto, que me trouxe até você. Porque Ele não abre mão de você. Você não tem que fazer nada. Só tem que crer. Você é amado. E Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Porque Ele é Deus. Eu orei por ele, ele chorou. Aí o gerentão olhou também, pediu oração pela Calunga inteira, pela empresa inteira. Aí nós oramos. Mas sabe que isso é o evangelho. Não é, o evangelho não vai te ensinar métodos para chegar até Ele. Vai só te mostrar quanto Ele te ama, a ponto de ter vindo até você. E transformar a sua vida. E acredite, isso é suficiente para te constranger, viver correndo atrás dEle, pro resto da sua vida. Eu sei que pro resto da minha vida, até o último dia, eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero amar Jesus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Emanuel é isso. Religião é o contrário de Emanuel. Religião é o homem querendo se religar a Deus. Emanuel é o evangelho, é o Deus conosco. É o que Deus fez para ter você. Ele enviou o Filho amado para morrer numa cruz por você. E esse Filho se manifestou entre nós. Estudar a palavra de Deus, estudar os evangelhos, é saber o quanto Ele te ama, a ponto de ter saído do céu e vindo morar na terra e habitou entre nós. Diga aleluia. Não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada mais glorioso do que isso. O Cristo que veio até nós, o Deus que se revela a nós. E nós temos hoje como alvo ver esse Cristo. Eu quero ver só algo sobre Ele. Sabe como começa o Evangelho de Mateus? Antes daquilo que eu li, que é o Deus Emanuel, ele começa com uma genealogia. Diga genealogia. Sabe o que tem nessa genealogia? Tem de onde ele veio para chegar até nós. Qual o caminho? Através de quem? E sabe o que o Senhor falou no meu coração hoje, Henrique? Que algo muito interessante, que olhar para o tipo de pessoa que precede ele, nos dá clareza daqueles que podem ser alcançados após ele ter vindo. Você olhar para a genealogia de Jesus, você vai ver pessoas indignas, impuras, gente que não era para estar aqui, gente de todo tipo, para mostrar, se ele veio precedido de gente de todo tipo, Jesus que já veio, é hoje, para gente de todo tipo, e você está incluído em todo tipo, porque Deus não amou alguns, Deus amou o mundo aqui é todos. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, você pode ser alcançado
cada dia, por esse amor, por esse Cristo, em nome de Jesus. Quem é esse Cristo? Quem é esse Cristo? O Novo Testamento começa dizendo o seguinte, versículo 1 do capítulo 1, de Mateus, capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Diga assim, filho de Davi e filho de Abraão. Quem foi filho de Davi, o filho conhecido de Davi? Diga, Salomão. Então, quando a Bíblia diz que ele é filho de Davi, está mostrando que, lembra que eu te falei que a Bíblia inteira tem um alvo de revelar a Cristo? Quando a Bíblia está falando de Salomão, não é só você aprender sobre Salomão, não. A Bíblia inteira está querendo revelar Cristo. Quando fala que ele é filho de Davi, que foi Salomão que ergueu o templo, está nos mostrando quem é esse Jesus. Não tem como você descrever em palavras humanas quem é Jesus, mas quando você olha para a Bíblia inteira, você vai poder ter um prisma, uma visão dele. Sabe quem foi Salomão? Nós podemos ver no filho de Davi, Salomão, pelo menos 3 características de Jesus. Salomão era pelo menos 3 coisas, ele tinha, que podemos entender como Cristo. Ele era herdeiro do trono, diga, herdeiro do trono. Diga mais forte, herdeiro do trono. A Bíblia diz que Davi se torna rei, Deus unge Davi, e Deus promete a Davi que o filho dele, os filhos dele, toda a sua descendência, teria o trono. Irmãos, tem coisa mais, na terra não tem coisa mais importante que o trono. Ser o rei, e ser o rei do povo escolhido por Deus, significa algo muito importante. E Salomão era herdeiro do trono. Nós podemos saber, aquele que veio até nós é herdeiro do trono, porque a Bíblia diz que, pelo que Deus exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome, Ele está sentado no trono. Sabe o que é interessante? Lá em Hebreus diz que quando Ele chegou, Deus diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Diga assim, hoje te gerei. Irmãos, Deus gerou Jesus quando ele sobe aos céus, depois de ressuscitado? Sim ou não? Diga não. Jesus existe antes da fundação do mundo. No princípio ele era já. Mas por que Deus fala que hoje eu te gerei? Sabe para quem Deus está falando isso? Ele chega ali para sentar no trono e Deus diz, hoje eu te gerei. Sabe para quem está falando isso? Para todo aquele que está em Cristo. Quando você está em Cristo, é o dia que Deus te gera nele. E se Ele está no trono, nós também nos assentaremos no trono com Ele, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Diga aleluia. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Sabe para quem Deus está falando isso lá no céu? Para todo aquele que está em Cristo. Hoje eu te gerei. Sabe quando você aceitou a Jesus, quando você confessou Ele como seu Senhor e Salvador? Sabe o que Ele te disse? Hoje eu te gerei. Você está em Cristo e as promessas para Cristo também são para você. Ele é filho e nós também somos filhos. Diga aleluia. Salomão também tinha sabedoria de Deus. Sabe quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Diga, Cristo é a sabedoria de Deus. Irmãos, Salomão foi considerado o homem mais sábio. Quando a Bíblia fala que ele é o filho de Davi, além de ser herdeiro do trono, é porque Jesus também é a sabedoria. Lá em Provérbios diz que a sabedoria é uma pessoa. Eu quero te falar, Jesus é a sabedoria de Deus, está na Bíblia. Diga aleluia. Irmãos, não tem nada mais sábio, não tem nada mais fascinante, não tem nada mais insondável do que Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. E Salomão foi o homem mais sábio. Mas nós temos outra coisa. Salomão foi aquele que edificou o templo. E é Jesus que olha para o templo que Salomão edificou e fala, eu vou destruir e vou reerguer em 3 dias. Sabe por quê? O templo onde se adora a Deus hoje, não é o templo de Salomão, não é em Jerusalém, não é também no templo de Salomão aqui perto, não é nem no prédio da Dínamos. Se adora a Deus hoje em Cristo. Ele é o templo, Ele edificou o templo, e se nós somos parte dele, nós também somos parte desse templo. Quantos aqui são parte do corpo de Cristo? Se Ele é o templo, você é o corpo dele, eu e você somos o templo. Sabe que todo mundo guardava o sábado, menos o sacerdote, porque no templo podia trabalhar, porque era santificado. Hoje nós somos o templo, por isso não precisamos guardar um dia, porque nós podemos trabalhar para Ele todos os dias. Deus a quem sirva em meu espírito, Paulo disse, eu sirvo a Deus no templo, eu sou o templo, nós somos o templo. Diga aleluia. Mas diz também que ele é filho de Abraão. Quem foi o filho de Abraão, irmãos? Vocês não sabem quem foi o filho de Abraão? Vou desistir, é brincadeira.
Diga Isaac. E nós vemos 3 semelhanças também entre Cristo e Isaac. Primeiro, Isaac trouxe a bênção para todas as nações. O que Deus falou para Abraão? Abraão, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Diga aleluia. Mas o que Abraão precisava? De um filho. Era em Isaac, era na descendência. Por isso Abraão lutou para ter Isaac. Creu, teve que crer, foi um milagre. Mas em Cristo também nós entendemos que todas as famílias da terra são abençoadas. Quantos querem ter uma família abençoada? Sabe que bênção é uma posição. Quando você está em Cristo, você está na posição de abençoado, porque Ele é abençoado. A Bíblia diz, estamos com Cristo nas regiões celestiais, e nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diga assim para o seu irmão, você é abençoado em Cristo Jesus. Outra coisa que Isaac tinha de semelhança a isso, a Bíblia diz que Isaac recebeu uma noiva do pai. Diga, aleluia. O pai também está dando uma noiva para o filho Jesus. E a igreja é a noiva dele. Sabe que no Velho Testamento só tem um casamento padrão com uma mulher só, dos homens de Deus, né? Só o de Isaac, com Rebeca. Irmãos, ali foi corte assim num nível violento. O pai mandou o servo, ou seja, o pai mandou o espírito para ir preparar a Rebeca. Deus forma o filho, Jesus, ressuscita, envia o servo, o Espírito Santo, para preparar a Rebeca celestial, a igreja dele. Assim como Isaac recebe uma noiva do pai, Jesus recebe a igreja do pai, e nós somos essa igreja. Assim como Adão é ferido ao lado para gerar Eva, ele na cruz foi ferido, e com sangue e água é gerada a noiva dele, a igreja dele. Aqueles são redimidos com o sangue de Jesus, limpos com a palavra de Deus, tornam-se a noiva de Cristo. Quantos querem ser por toda a eternidade a noiva dele? Diga aleluia. Isaac, quando diz que ele é filho de Abraão, Isaac está falando disso. Mas Isaac teve outra semelhança com Cristo. Ele foi oferecido como sacrifício. O que acontece com Isaac depois que ele nasce, cresce? Abraão tem que entregá-lo como sacrifício. Por quê? Quando o Evangelho começa, o Novo Testamento começa, filho de Abraão, filho de Davi, está falando o seguinte, assim como Salomão fez tudo isso, Isaac é tudo isso, ele também é tudo isso. Sabe o que aconteceu também com Jesus? Ele foi entregue pelo Pai como sacrifício. Isaac, na última hora, foi salvo, mas Jesus não, o Pai o matou. Por quê? Para que nós possamos ter vida. Diga aleluia. Quando fala que ele é filho de Abraão e filho de Davi, está falando disso. O Evangelho de Mateus começa dizendo, um Deus veio morar na terra, um Deus saiu de lá. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que é herdeiro do trono, é a sabedoria de Deus, edificou o templo, trouxe a bênção sobre todas as nações, recebeu e vai receber uma noiva, e foi oferecido como sacrifício. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que veio morar conosco.